Okay, so we're going to start now. It's already 4 o'clock in Central Europe. Good morning, good afternoon, or good evening, depending where you are joining from. My name is Jose Gesti, and on behalf of the entire Sanitation and Water for Partnership Secretariat, we welcome you to this series of webinars on climate action. First of all, Em primeiro lugar, e antes que eu esqueça, eu gostaria de lembrar a vocês de umas questões logísticas. Vocês vão ver na parte inferior da barra do Zoom que é a interpretação. E nós temos interpretação em inglês, português. E vocês vão ver que na parte inferior à direita. E vocês podem escolher o idioma em que querem que a apresentação seja traduzida. E também vocês podem escolher o idioma português ou espanhol. E nós vamos ter duas apresentações e quem não fala espanhol pode aproveitar a interpretação. Como eu já disse, e bem-vindos, nós vamos fazer tudo isso e nós vamos unir esforços para levar adiante este projeto. O foco da nossa conversa é a questão da água, como sempre. Mas eu vou explicar um pouco melhor como vai funcionar este webinar. Nós vamos ao próximo slide e nós vemos aqui os processos onde nós podemos aproveitar juntos e como isso foi integrado na política climática e na questão relacionada à resiliência climática, que é algo importante para nós. E nós temos o setor e quais são as partes interessadas, os partícipes com os quais queremos nos associar nesse sentido, para empreender ações junto com essas organizações. E nós temos um grupo diferente de participantes, de partes interessadas, e como nós já vimos na sessão de hoje de manhã. Então, na semana passada, nós nos concentramos na análise de políticas e, mais especificamente, nas contribuições nacionalmente determinadas e nos planos nacionais de ação e para o fornecimento de água, saneamento e energia. Nós temos estudos de caso bem interessantes. No webinário para as Américas, nós temos apresentações do México. Nós recebemos um feedback muito positivo das apresentações anteriores. Foi muito útil para os países poder ver como tudo isso está funcionando. Hoje, nós vamos nos concentrar, como vemos na tela, esse fluxograma. Nós temos as avaliações de risco e, com isso, nós vamos poder informar as políticas climáticas para garantir como funcionam os planos de ação.
E depois disso, e para trabalhar com opções e soluções potenciais dentro do saneamento que traz esse risco, como identificar esses riscos e ameaças. Na semana que vem, na quinta, dia 29, nós vamos ter o terceiro webinar, e que vai focar em finanças. E no final deste programa, nós vamos ter essa questão da integração dos tópicos da resiliência climática e todos esses planos em conjunto. E com essa introdução, e nós temos duas apresentações iniciais e depois teremos 2 estudos de caso de países e depois teremos a parte do debate com observações sobre o planejamento de segurança. E nós vamos ver a metodologia da avaliação de risco da WASH. A segunda apresentação vem da sede da Unicef, e nós vamos ver o arcabouço de resultados genéricos e veremos quais são esses resultados que vão funcionar como um template para trabalhar com opções potenciais. E nós temos 2 casos de estudo bem interessantes, que complementam a primeira apresentação da avaliação de risco, e depois nós temos uma outra apresentação do representante da Universidade de Bolívia, e eles estão usando no âmbito nacional essa avaliação de risco. E depois nós temos também as observações sobre saneamento resiliente. E há uma apresentação que foi feita especialmente para nós. Também estamos felizes porque temos aqui um papel muito importante desempenhado pela WaterAid e sobre o plano de segurança. E nós vamos compartilhar com vocês essas informações. Então, agora eu já posso passar a palavra para Kidani Mariam, que vem da Corporação Africana. Então, Kidani, a palavra é sua. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Muito obrigado, José. Eu gostaria que você confirmasse que está me ouvindo bem. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Eu sou Kidani, trabalho com a parceria com a África e vou fazer uma rápida apresentação sobre a avaliação de risco climática. Vamos para o próximo slide. Próximo. E como você já disse, como você pode integrar a resiliência climática nas diretrizes WASH? E como nós já falamos, essa apresentação específica vai se concentrar na avaliação de risco no WASH. E depois, antes de passar adiante, eu diria que nós temos uma compreensão mútua, é preciso chegar a esse ponto. Então, o risco climático é a comparação, a junção da ameaça, da exposição e de outros fatores que nos levam à mudança climática. E os prejuízos causados por essas ameaças, eles podem ser grandes, e esse
é um aspecto importante cujas consequências precisamos avaliar. E nós temos a avaliação de risco e, portanto, é importante entender o que é uma ameaça e quem e onde estão sendo expostos a essa ameaça e como nós podemos avaliar a vulnerabilidade daqueles expostos a essa ameaça. E, baseado nisso, estabelecemos uma estratégia. Então, nós podemos ver que depois, além de entender isso, também é importante identificar os componentes dessa exposição, da vulnerabilidade e da capacidade. Por exemplo, eu sei que há uma questão de exposição que pode ser dentro do sistema social. A vulnerabilidade pode, portanto, estar conectada a esse sistema social. Então, há diferentes questões. A cabine se desculpa, o orador está inaudível, estamos tentando acompanhá-lo. E essa análise vem, portanto, a partir da exposição. Como eles estão conectados, como a exposição pode estar conectada a uma ameaça de inundação, por exemplo. E as pessoas precisam ser deslocadas dessas áreas. E, mais uma vez, essas comunidades, há a questão de discutir o acesso e a necessidade ou não de medidas de reação, medidas de resposta. Vamos passar pelos diferentes processos da ferramenta de avaliação de análise de risco. E nós vemos aqui, a ferramenta parece excelente, nós ainda estamos finalizando o processo. E nós precisamos detalhar todos esses. E nós vemos como podemos identificar, então, as ameaças. E nós sabemos que é preciso estabelecer prioridades dentro das políticas do projeto WASH. Então, nós podemos levar essas etapas de avaliação das ameaças. Como se faz isso? O primeiro, nós temos diferentes etapas. A primeira etapa e quais são as frequências por exemplo, quais seriam como se identificou o nível de frequência das inundações e como nós podemos Então, esse tipo de situação nos leva dentro dessa etapa da identificação das ameaças. Depois, a gente tem uma espécie de pontuação de cada ameaça, e você atribui uma pontuação de 1 a 3 baseada nas características principais dessa ameaça. E como vamos considerar as características importantes dessa ameaça.
um determinado número de características, uma vez que nós temos e in the future, particularly, we may not have the right or adequate kind of data and information, or we may not have the right tools to predict future hazards. So, para futuras ameaças. Então, é um risco que nós precisamos avaliar dentro dessa avaliação da análise. E, inicialmente, nós podemos expor essa situação. Lamento, o canal de português se desculpa, o orador está praticamente inaudível. Exposure to people through flooding could be low, but the same flooding could have high exposure for infrastructure, for example, for latrine facilities, for example. It could be very, it's too much exposure, or the damage for infrastructure could be high compared to people, probably. So that kind of... Então, esse tipo de pontuação nos orienta dentro desta ferramenta. Exposures. Next slide, please. Then the next level is assessing vulnerability. E o próximo passo é avaliar a vulnerabilidade. Assessment, a high level assessment based on a single score. Based on a number of factors. For example, if I take environmental as one of them. E nós temos, então, a exposição ambiental. E essa é uma parte que é um dos elementos com os quais precisamos avaliar. E nós temos essa variação do sistema. Então, nós temos a parte de nova avaliação, a avaliação que vai decidir se a ameaça ao ambiente é alta e qual é o sistema ambiental, qual é a degradação ambiental que nós conseguimos identificar caso as fontes hídricas não estejam adequadamente protegidas. E depois nós entramos em uma avaliação ainda mais detalhada. Seguinte slide, por favor. E a capacidade é uma coisa importante. E porque a capacidade, os elementos dessa capacidade que nós podemos avaliar, a avaliação, a capacidade em termos de transição e como você planeja esse programa. Existe um nível similar de avaliação. É algo que você pode colocar, atribuir a pontuação, seguindo mais uma vez esta tabela. E nós vamos ao próximo slide. E nós temos aqui a avaliação e a pontuação em relação à ameaça. Então, mais uma vez, ameaça, exposição, vulnerabilidade, risco são os elementos, e como eu disse, inicialmente, nós temos a exposição ao perigo e a vulnerabilidade.
Então, se nós vemos esse aspecto, nós temos o risco e, baseado nisso, você precisa priorizar qual é o risco climático no qual você quer focar. E, uma vez que você tem isso definido, você precisa observar e, às vezes, até deixar algum risco de lado para uma análise posterior. To project future hazards, it's important to consider sensitivity because there is a lot of uncertainty and a participatory process of risk assessment. If there is disagreement by members, then you have to go back and check at the scoring. For example, you might score flooding based on frequency and intensity, as we showed earlier, but probably you may consider again the geographical extent to be an important factor to consider and score. And then if you consider geographical extent of the flood, then you may end up with a different kind of climate risk prioritization. So I think it's important to check that sensitivity analysis as you do the risk analysis. I think I will have to stop here. Jose, back to you. Thank you very much for your attention. Thank you very, very much, Kitane. That was a very good presentation that has it is making us understand better the practicalities of what is a risk assessment, what does it mean, and how a risk assessment is divided into these different components that you have described: the hazards assessment, the exposures, vulnerability, and eventually the capacity. We think that this is actually core to the country processes we would like to see taking place, because this is an element that bridges actually the different webinars very well. In relation to the webinar last week, when we were doing climate or policy analysis, we were trying to identify entry points for WAS, and we already mentioned at that point how it could be very interesting for the WAS sector to understand better the type of climate hazards it's facing and the impacts on the performance of the WAS programs. Importantly as well, obviously, for an integration of climate resilience into WAS strategic planning, we need to understand what are the hazards, exposure, and vulnerability levels that we face, so that we are able to address them starting at the strategic level. And importantly, for the webinar next week on climate financing, we're going to see how we need to develop what is called the climate rationale, the climate narrative. This was clearly mentioned last week by our first presenter. Any climate proposal that the WAS sector is doing will need to spell well all these elements that Kitane has just mentioned in relation to climate hazards. What is the frequency? What is the intensity? What is the time of the year? What are the exposure levels? How the WAS systems are exposed? Which populations are more exposed? Which populations are? This is exactly the sort of narrative that climate financing is looking when assessing the quality of WAS climate proposals. Before giving the floor to our next speaker, I would like to make a request to all the presenters, if possible, to please have a microphone using, because it will make a much better quality sound for our translators. Otherwise, they are having a hard time going through the translation. So please, our next speaker, Sylvia, if we can have the next slide, Joao, please. This is a call for all the speakers. So now we are very lucky. We have Sylvia Calla, who is Water and Environment Senior Advisor in UNICEF headquarters in New York. She's going to be presenting the strategic framework for climate resilient WAS. And interestingly as well, all of you pay attention, she will be also introducing us to a results framework that can help you very much with identifying and appraising options. So the floor is yours, Sylvia. Thank you.
Thank you very much, Jose, and thank you very much to all the colleagues for organizing this additional webinar, and also the next one coming next week. It's a very interesting series of webinars where we try to provide a lot of pieces of information, and so that the different participants can really get this full picture. So today, participantes diferentes que dentro dessa resiliência climática, e nós precisamos usar esse elemento, e nós temos que lidar com esse arcabouço. E isso pode nos ajudar a adaptação correta das opções que nós temos para absorver melhor, para abordar melhor essas questões e para a recuperação desse câmbio climático. E como você vai abordar tudo isso? E esse é o tópico que estamos lidando hoje. Nós chamamos isso de o indivíduo, da questão de como nós podemos desenvolver esse arcabouço de resiliência climática. E nós temos essa avaliação de risco do framework, do nosso arcabouço. E esse framework, em mais de um caso, para ser implementado. E, portanto, é importante saber que é importante enfatizar essa questão do PIB, junto com o PIB, por exemplo. Então, há uma questão setorial aí que precisa ser abordada. E, por isso, e também dentro do arcabouço do setor, e pelo setor e para o setor. Então, ele está disponível. E este arcabouço está disponível, então, este material está disponível em vários idiomas. E as etapas que nós estamos usando. E nós temos aqui, nós podemos ver como abordar o problema e como vai ser desenvolvida essa apresentação. E na questão da compreensão de todo esse trabalho, de como isso afeta a comunidade. Então, entendendo os riscos de clima para o setor de WASH. Afeta o risco climático. E, como eu já disse, há uma metodologia que precisa ser abordada neste caso, e dos riscos que foram identificados. E, por isso, eu preciso falar um pouco mais sobre essa questão. E como nós vamos identificar. E, finalmente, e quais são as lições aprendidas? Muito obrigada. Próximo slide. Como vocês podem imaginar, há um novo modo de reabordar esse assunto. Como vamos enfrentá-lo e como vamos identificar as soluções. E baseado na estrutura, temos 3 áreas principais, porque é muito fácil, e eu acho que isso foi coberto pelo Kidani, disse que você pode ter um risco que afeta a infraestrutura, mas não afeta as pessoas, ou o contrário.
você pode ter um risco que afeta as pessoas, uma ameaça, né, que afeta as pessoas. Então, vocês podem ver as 3 áreas, significando que queremos, quando estamos olhando a soluções de resiliência, queremos que cubra os 3. O primeiro é que a infraestrutura de WASH e os serviços que são promovidos sejam sustentáveis, seguros e resilientes aos riscos relacionados ao clima. Queremos que a infraestrutura e os comportamentos sejam sustentáveis e resilientes. Essas metas têm que incluir o uso sustentável, o manejo de recursos e resiliência. Existe um segundo objetivo, ao mesmo tempo, que diz que esses problemas de WASH contribuem para reduzir a resiliência, porque vai ter infraestrutura que está perfeita, mas a comunidade ainda está sofrendo, a equação não funciona muito bem. Então, para alcançar, nós queremos realmente olhar os grupos com as ameaças do clima, podem afetar mais a uns grupos e vendo a capacidade para realmente lidar com essas ameaças. Então, isso é importante para o setor de WASH. E o terceiro ponto é importante, porque temos uma questão na equação, é trabalhar para ter um setor de WASH com baixas emissões de carbono em relação à água e à energia, para realmente diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Então, queremos realmente alcançar para neutralizar ao máximo. Claro que existem limitações, então essas são as 3 opções, quando queremos ver que todas essas opções realmente tratam com isso, garantir que a comunidade tenha mais capacidade de resiliência e garantir que as nossas emissões sejam baixas ou neutras. No próximo slide, vocês verão das áreas, essa é uma estrutura dessa arcabouço, eu quero que vocês consideram que isso inclui uma ferramenta prática, que é muito simples, genérica, que pode ser usada como um template, ok? Vocês podem ver mais. Então, para mim, eu quero que vocês levem para casa, é que vocês verão que a estrutura vai propor para trabalhar em diferentes níveis. Aqui está onde vamos trabalhar, então vamos ter várias áreas de trabalho que vai estar no nível nacional, que vão ser implementados no nível subnacional e também soluções que serão para o nível local. Eu vou talvez detalhar isso melhor no próximo slide, que será o último pelo meu lado. E isso aqui, podemos passar ao próximo slide, sim. Ok, então, como eu disse antes, o resultado é que os serviços sejam sustentáveis e resilientes aos riscos climáticos e que o setor de WASH possa criar resiliência às comunidades que contribua para menos emissões de gases de efeito estufa. No âmbito nacional, precisamos forçar o que é para um ambiente mais propício para permitir que essas opções sejam identificadas e implementadas. Um exemplo de atividade para isso seria, por exemplo, levar uma análise para entender a resiliência dos diferentes tipos. Poder ser uma revisão, as estratégias de WASH para ver os riscos do clima,
porque muitos disso não incorpora esses riscos e como uma grande ameaça para a sustentabilidade futura. Existem outras coisas que podem fazer intervenções, identificar essas áreas, isso pode ser feito no âmbito nacional e para outras atividades teria que garantir, prevenir e mitigar os riscos. Então, esses são exemplos de como podemos propiciar esse fortalecimento dos sistemas. No âmbito nacional, nós esperamos que os recursos de água possam ser monitorados e um exemplo de atividades que podem ser realizados inclui avaliar recursos com a perspectiva do clima ou outras ameaças em termos de quantidade e qualidade, como isso afeta nossos recursos de água em termos de quantidade e qualidade. Como poderíamos monitorar a qualidade do futuro e a quantidade e qualidade agora e no futuro? E isso também deve ser considerado no nível subnacional e local. Algumas vezes nós percebemos que os recursos de água são bem repartidos, mas o comportamento sobre como usamos esses recursos entre os diferentes setores e como são usados e como podemos monitorar os padrões de uso, identificar muitas ineficiências no uso de recursos de água. Por último, ter acesso no nível nacional, ter um comportamento resiliente à mudança climática e também governos que estão alinhados com isso e protege a comunidade em todos os níveis contra interesses. Exemplo seria desenvolvimento de setores com questões estratégicas, recursos de água, tendo como objetivo as comunidades mais afetadas pelas ameaças do clima, implementar tecnologias como energia solar para a água também e para o desperdício de água, melhorar o saneamento, isso tem realmente um grande impacto. E esse é um ponto muito importante, porque algumas vezes nós não vemos ou não promovemos o papel de como o clima afeta o saneamento, mas o papel do saneamento pode criar resiliência, porque se eles não estão expostos, no caso de ameaças, no caso de uma ameaça, se eles não estão afetos a essas ameaças, outra questão é ter participantes do setor de WASH que estejam implementando projetos no âmbito local, ou implementando planejamento e resiliência para o clima, juntamente com saneamento. Então, esses são só exemplos que podem ir para o nível nacional, subnacional e local, vendo isso com a resiliência da comunidade, a infraestrutura e ser mais neutro em questão de emissões de carbono. Bom, eu agradeço, eu espero que seja útil para vocês e eu vou passar novamente a palavra para o José. Muito obrigada, Silvia. Eu acho que você nos ajudou a visualizar as opções de resiliência do clima do setor de WASH, pensando em questões tecnológicas e atividades em todos esses níveis que você mencionou, nos níveis nacional, subnacional e local, e as alianças e as questões de comportamento para reforçar a infraestrutura e a energia renovável com soluções para o clima. Muito obrigado. Eu acho que vai nos ajudar a fazer um vínculo com o que vimos a semana passada, provavelmente quando países de baixo
baixa renda, você identificou, então, as soluções para os riscos, então vocês poderão propor os planos de adaptação nacional para ver as contribuições e as prioridades que precisam estar refletidas. E também vocês sabem que na próxima semana nós vamos falar sobre sobre os financiamentos. Aqui a Sílvia apresentou uma ferramenta muito prática, que é esse arcabouço, essa estrutura que pode ser usado no âmbito do país e para desenvolver propostas. Nós vamos ver outras formas de avaliar e de construir um planejamento seguro e também para o saneamento, e outro muito importante, como garantir um plano seguro para o saneamento, mas isso virá depois da apresentação de 2 países. Eu gostaria de incentivar a que vocês mandem perguntas de sugestões no nosso chat. Esta manhã nós tivemos muita interação com o Kidani, por exemplo, muitas perguntas sobre avaliação de riscos, sobre esse arcabouço. Então, Sílvia e Kidani, gostaríamos realmente de ver essas conversas através do chat. Enquanto isso, eu gostaria que vocês continuassem mandando essas sugestões no chat box. O próximo slide, por favor. Agora nós vamos ter a primeira apresentação de país. Neste caso, é o estudo de caso da Bolívia. O estudo de caso que é o desenvolvimento de uma avaliação nacional de riscos específica para o setor de WASH, e temos da Universidade Maior de São Simão, contamos com Fernando Salazar, que é docente e pesquisador da Universidade do Desenvolvimento Regional, e passamos a palavra para que você nos conte como vocês estão trabalhando nesta metodologia que foi apresentada no âmbito nacional. Muito obrigado. Obrigado, José. Bom dia. Eu não sei se vocês me ouvem bem, por favor. Sim, escutamos você perfeitamente. Não sei se vocês têm microfone, eu escuto você bem, mas eu quero perguntar aos intérpretes se eles têm algum problema. O meu trabalho é muito fácil, o deles não é tão fácil de fazer a tradução. Você vê que com pequenos barulhos de fundo, eles têm problemas, nos dizem que sim, nos escutam bem. Eu não quero utilizar o outro, eu tenho um sistema duplo. Temos esse problema, qualquer problema, o som se corta. Eu vou fazer sem microfone, passamos o primeiro slide. Bem, eu estou representando a experiência de aplicação dessa metodologia que o Kidani e a Sílvia nos apresentou em detalhe. Para o caso da Bolívia, estamos aplicando este arcabouço, essa metodologia há mais ou menos 1 ano, trabalhando em uma plataforma nacional de especialistas e acadêmicos, de pessoas vinculadas ao governo, gente da academia, de universidades, uma plataforma de especialistas nacionais
que tenta implementar uma metodologia e aplicá-la, e, logicamente, isso é o bom da metodologia WASH, que nos dá a possibilidade de ampliar, não é um pacote, ou seja, nos abriu muito o que eram as nossas experiências, e já apresentaram uma parte desse trabalho, estamos no pleno processo, vamos concluir em 2 ou 3 meses, e já vamos concluir esses relatórios. Para começar, a experiência na Bolívia, nós temos mais de 11 milhões de habitantes, os compromissos internacionais são os objetivos do milênio, que deveríamos ter 79% de cobertura de água e 50% de cobertura de saneamento, ou seja, tubulação de esgoto, uma agenda de 2030. Em 2030 se propõe dar fim à defecação com o uso de esgoto ao ar livre. Nesse sentido, a projeção para 2020, que o governo nacional, como Estado, tem, é que cheguemos a ter água no setor urbano para 95%. Gostaria de enfatizar água potável, não a política nacional, e 80% de rede de esgoto no setor rural, 70% de água e 60% de saneamento. Em 2025, pensamos em ter 90% de cobertura de água. No entanto, diante desta situação, nós vemos casos muito específicos. Departamento que se chama Cochabamba, onde em 2020 tivemos a crise da água, foi um fenômeno da defesa contra a privatização. Esta é a região metropolitana, 7 municípios, onde somente 21% da população recebe água das operadoras municipais. Todos essa parte em amarelo, verde, recebem de múltiplos sistemas comunitários, ou seja, a maior parte da água, das fontes de água, da infraestrutura hidráulica, das organizações, etc., está em mãos das comunidades e não das operadoras municipais. Existe uma parte que são os 12%, são os que não têm nada, ou seja, essa é a terceira cidade mais importante da Bolívia. E esses pontos pequenos que vemos são os sistemas de poços, que têm uma cobertura de aproximadamente 50%. Nos abastecemos com águas de poço. A situação é que também vemos uma clara diferença do que a política de água manifesta, do que a realidade. Os dados do Instituto Nacional de Estatística, os dados do governo não estão adequados aos que temos na realidade. Se falamos de água potável, somente talvez 5% da água que consumimos na terceira cidade mais importante da Bolívia é água potável. O resto é água crua ou água não tratada. Passamos. Nesta situação, já vendo as diferentes capitais dos departamentos, as principais cidades da Bolívia, vemos a mesma situação que já vimos no estudo de referenciamento em Cochabamba. Em azul, esses pontos em azul, que nós temos no sistema geoestatístico, nos mostram os sistemas municipais. Todos estes são sistemas comunais, ou seja, essa parte de sistemas que é chave para nós. Porque imaginem, se isso acontece nas capitais, na área rural, é totalmente diferente. Esses pontos em azul dos sistemas municipais, operadores municipais, na área rural, não existe. 100% é comunal, pertence a uma comunidade ou a um conjunto de comunidades ou a vários. Essa é a característica. É melhor em mais temporadas que vão corresponder a crises. Essa é a situação de abastecimento de água no dia a dia na Bolívia.
nas áreas que carecem principalmente de rede. Vejam à esquerda que temos uma caixa d'água alta em nome da comunidade, depois uma foto de uma caixa subterrânea, um reservatório subterrâneo, e depois vem um caminhão-pipa que abastece os vales, e esta é uma família que se abastece com água. Esse é o mais regular, é o dia a dia da população. E isso talvez esteja chegando a 30% dos consumidores de água em Cochabamba. Falar de tubulação é um sonho, não existe. Logicamente, essa situação nos leva a conflitos, às vezes em momento de escassez pelas secas, onde em 2016 a capital, La Paz, teve que utilizar cisternas de jazamentos petrolíferos para levar água. Foram utilizados caminhões, a polícia distribuía água. Isso aconteceu em todo o país e costuma acontecer em momentos de grande seca. Esses são os momentos de crise de água. Diante disto, o que nós temos já é a metodologia onde o grupo de especialistas nacionais, com o apoio, compartilhar conosco tudo isso que foi exposto, que Dami, Silvia, foram a Soraya, você que está conosco, eu agradeço muito a eles transmitiram toda a parte metodológica para poder armar os processos de aplicação. Neste sentido, numa primeira fase, foi a criação da plataforma nacional, onde convidaram uma série de representantes, mais de 18 especialistas, ONG, gente do governo departamental, se socializou, se compartilhou toda essa proposta metodológica e houve uma definição de agenda de trabalho. Trabalhamos os 3 componentes que o Kidani nos expôs, ameaças, exposição e vulnerabilidade, e também as prioridades, a parte de inundações, secas, retrocessos ou perdas de glaciares, a contaminação por mineração. A Bolívia é um país de mineração, a parte de contaminação por águas residuais, e aqui há um ponto específico nas prioridades, que é algo típico da Bolívia. Nestes últimos anos, tivemos até 4 milhões de hectares tropicais, que chamamos de chacos, são zonas tropicais que foram queimadas. Então, esses incêndios são determinantes para nós. E também o tema da poluição da agroindústria. Introduzimos como prioridade dentro do modelo. Houve muita discussão, porque não é só ver a exposição, mas também isso deve se adequar a cada país, e essa foi a discussão. E não somente se adequar por adequar, mas sim ter o apoio dos dados para poder desenvolver a metodologia como se faz com os outros componentes. Passamos. Aqui é a parte de ameaças, eu vou desenvolver um ponto, eu não vou ter tempo suficiente, espero que o José não me corte. A parte de inundações, como prioridade, vocês vão ver à esquerda, temos toda a extensão geográfica, o desenvolvimento do que significa o tema das inundações, principalmente no setor tropical. 70% da Bolívia é tropical, não é andino como se pensa. Então, temos departamentos inteiros que estão em uma situação de alto risco de inundação, o norte de La Paz e o resto do país, Cochabamba, área tropical, em Santa Cruz, Llanos, e também os deslizamentos, ou formas de deslizamento que acontecem nas capitais, em La Paz, em Cochabamba, pelo tema justo esse das inundações. Então, há deslizamentos, temos a questão de frequência, recorrência alta, todo período de chuvas, 6 meses, a intensidade é alta.
O tempo que onde há o risco disso vai entre a temporada de chuva, de outubro a março, e depois temos outras características que na primeira parte de pontuação, temos esse sistema de pontuação que nos dão as diferentes avaliações, 1, 2, 3, que vão sendo colocadas, nós vamos preenchendo com dados nacionais. Aqui é o ponto-chave central, porque por muito especialistas, universidades, consultores e governos que estejamos presentes nesta plataforma, de um modo geral, não temos a informação, a metodologia nos pede uma informação nacional para poder ter a avaliação de porcentagem, ou seja, quanto porcentagem do país chega em termos setoriais de população. Neste sentido, para nós, é muito difícil, foi muito difícil nos adequarmos e chegarmos a um acordo para poder chegar a um consenso, mas a uma sustentação, uma justificação e validação com informação das qualificações e avaliações que fazemos. Porque justamente podem acontecer gigantescas inundações em algumas áreas do país, mas podem não ser em todo um departamento, pode ser talvez algum município, e às vezes nenhum município, um distrito ou um conjunto de comunidades, ou seja, é muito difícil para nós ignorar essa situação de inundação, quando em outros setores do país há secas, onde prevalecem as secas. Então, chegar a esse ponto de consenso das avaliações para um contexto nacional, isso foi o mais difícil que tivemos. E, logicamente, tivemos que pensar em ampliar os estudos. Aí é onde vimos a primeira parte que eu mostrei, do referenciamento, necessidade de complementar urgentemente o trabalho com a coleta de dados, informação, tanto de fontes secundárias como primárias. Então, essa qualificação de dados, a pontuação que fomos colocando, foi com base nesse consenso e esse grande esforço de toda a equipe para poder ter dados que sustentem e que nos deem maior sustentabilidade e ter conclusões que sejam aceitas pelo governo, que é o que mais nos interessa, pelos governos nacionais, departamentais, municipais, e para que tenhamos, e para que o material científico seja validado como papers. Nós temos um problema, nós vamos precisar fechar já. Eu pediria que você fechasse a sua apresentação, porque senão vamos ter problemas de tempo aqui, há outras apresentações esperando, a gente tem uma limitação. Então, se você puder, por favor, concluir o seu raciocínio. Por supuesto. Esta misma Claro. bueno, se aplica al tema de la sequía. Esta dinâmica se aplica também à questão da seca, risco de contaminação que vem da mineração e a todo o resto, a questão dos glaciares. Então, é uma situação muito complexa que não é tão simples como poderíamos pensar. Então, é importante destacar que esse trabalho foi feito dentro desse contexto da pandemia, o que é muito triste para nós também, porque os esforços foram necessários, esforços extras, além de enfrentar algumas baixas em função da Covid, ao mesmo tempo, com muita vontade de solidariedade, de estabelecer critérios e de fazer uma grande contribuição, porque nós acreditamos que, a partir daí, nós vamos ter uma metodologia para uma proposta global para a Unicef, com dados sustentáveis e uma análise validada para cada um dos membros, e para os membros que são ONGs, universidades e demais, para que possamos ter um trabalho que seja utilizado e um trabalho útil para as pessoas, porque essa escassez de água somada à falta de saneamento e a falta de higiene, tudo isso faz parte do projeto WASH. Então, eu agradeço muito a vocês. Muito obrigada. Importante que la universidad E
o papel importante da universidade e o processo que temos marcado aqui de contribuir para as análises de risco e para as universidades, para que as universidades também contribuam. Além disso, enfatizar, como disse o Fernando, essa ferramenta da análise de risco que pode ir além das ameaças climáticas e pode englobar outros riscos, como o Fernando destacou na sua apresentação. Então, mais uma vez, obrigada, Fernando. E agora a gente vai passar a palavra para o segundo estudo de caso, que vem do Peru, e nós vamos falar do sistema de saneamento natural, e é o caso Loreto. E o nosso expositor agora é Juan Francisco Miranda Leiva, que é coordenador-geral do Programa de Água Potável e Saneamento para a Amazônia Rural. Francisco, a palavra agora é sua. Bom dia. O canal de português lamenta, o som está muito baixo, está inaudível. Ok. El Programa Nacional de Saneamiento Rural interviene en 3 regiones de nuestra Amazonía peruana a través de un contrato de préstamo, una cooperación. Nós temos contrato de empréstimo que tiene una inversión de 275.5 millones de dólares. tem investimento e através desse investimento nós temos método de beneficiar mais de 60.000 pessoas. Loreto é a região que vocês veem aqui no mapa e onde estão sendo construídos e instalados módulos para saneamento em alto relevo, para que, de algum modo, possamos melhorar isso. E eu gostaria de comentar que os departamentos de Loreto, na Amazônia, têm muitas dificuldades. O tratamento em áreas inundáveis é muito complicado. E, obviamente, esse tratamento tem que ser atado ao ambiente cultural da região, o que torna tudo mais complicado ainda. E na região de Loreto, onde nós focamos a nossa intervenção, apenas 3 de cada 10 pessoas têm o serviço de água potável. Então, essa lacuna, essa distância é muito grande. E nós precisamos fazer isso para salvar essa distância. Estamos fazendo um trabalho através desse empréstimo que nos permita fechar essa diferença que representa aproximadamente 4,8 milhões de habitantes. A intervenção do programa foi declarada prioridade nacional, está dentro do plano que se celebra no nosso país e também está dentro do marco dos níveis institucionais e comunitários, trabalhando com os governos regionais e locais e com as federações, que são muito importantes, são elas que coordenam e têm uma participação decidida nas regiões e nos lugares que nós fazemos intervenção. É, portanto, um enfoque de trabalho organizado que nos permite ir em frente
E nós temos, portanto, nós temos aí um orçamento estimado para cada módulo na Amazônia de aproximadamente $20.000. E esse é um sistema de captação de água de chuva e água potável, transformar as águas da chuva em água potável e também saneamento que permite o tratamento dos dejetos excretados. E como transcorre, então, e o que nós chamamos aqui de teoria de mudança? O que é que nós propomos com isso? Nós temos e nós sabemos que a temporada de chuvas na nossa Amazônia traz precipitações muito altas e que chegam a mais de 1 metro, 1,5 metros de altura. Ou seja, torna-se muito complicado o deslocamento caminhando, então nós utilizamos meios fluviais para fazer esse deslocamento, esse transporte, o que faz com que a água consumida nesses locais não seja muito segura e os rios também contaminados em função das explorações de minério de modo ilegal, ou inclusive as explorações de gás e petróleo, que também contribuem para poluir as águas. Se não houve um bom tratamento dos recursos, as águas ficam contaminadas. Então, esse é o problema que nos enfrentamos. E, em função disso, havia doenças graves, diarreias agudas, anemia crônica infantil, dengue, em alguns casos até a morte, índices muito ruins em nossas crianças com menos de 5 anos de idade. E, então, o que nós fizemos? Instalamos módulos de saneamento na região rural e só isso já permite que haja uma redução muito significativa das doenças em crianças e também uma economia significativa por pessoas em função de doenças, $50 por pessoa aproximadamente, já que a água tratada gera menos doenças. Aqui nós vamos ver como são os módulos de captação da água da chuva. Vocês veem aqui do lado esquerdo, na parte superior, uma estrutura de captação da água da chuva. Debaixo nós temos tanques de 1.500 litros, onde a água fica armazenada e depois é tratada. E do lado direito, nós temos uma espécie de caseta, é uma unidade básica de saneamento. No próximo slide, veremos como isso funciona melhor. Como eu já disse, o sistema de captação da água da chuva tem esse telhado de 40 ou 50 metros quadrados e depois 2 tanques de 1.500 ou 2.000 litros. Na verdade, o palestrante se corrige, 250 litros para a primeira fase, que é que permite que se eliminem pó, poeira. E essa na segunda etapa, é a água que vai ser tratada e que vai ser consumida pelos nossos beneficiados. A bomba joga água para o sistema de canos. E mais ou menos essa estrutura de captação de água que a bomba joga no encanamento, na tubulação existente ali. Nós temos um ecobanho, ou seja, 2 separações líquidos e sólidos, de modo que os líquidos são eliminados pelas tubulações e os sólidos são enviados para um tanque que permite que o tratamento seja feito com materiais da região, como areia ou outros materiais que permitem esse tratamento, ou pode ser usado serragem, por exemplo. E temos também um lugar para lavagem de mãos, um sistema e uma ducha. E essas são estruturas que são muito arejadas, porque na selva nós temos temperaturas muito altas, como vocês sabem, e essas estruturas nos permitem manter os lugares de modo mais fresco, para que os usuários possam
usufruir dessas instalações sem maiores complicações. Os lugares precisam ser, portanto, bem arejados. Quais são as lições aprendidas desse programa? Além do que eu já comentei, do grande problema apresentado pela pandemia no âmbito nacional e mundial, e nos permitiria romper a cultura e para poder oferecer o sistema de saneamento. E nós sabemos que não vamos mais perder a água da chuva, para que todos e cada um das nossas crianças na Amazônia possam contar com um sistema de água e possam consumir água em segurança, para que essas crianças, que são o futuro do nosso país, possam ter seu crescimento e sua educação assegurados. E esperamos chegar até o último canto da nossa Amazônia com esse projeto. E, ao fazer isso, também queremos contribuir para a erradicação da diarreia aguda, da anemia infantil e garantir o crescimento e a criação dos nossos meninos e meninas. E quais seriam as lições aprendidas? As federações são agrupações com as quais precisamos estar em coordenação para poder chegar a todos os recantos da nossa Amazônia e que possamos alcançar os nossos objetivos de modo intercultural. Então, esse enfoque multicultural é muito importante. A implementação da infraestrutura é um meio de conseguir o objetivo. E é importante comentar tudo isso. Em localidades onde a presença do Estado foi escassa ou nula, é muito importante acompanhar os componentes de infraestrutura e pensar nos componentes sociais, porque não vai servir de muito uma infraestrutura supermoderna se não há um componente social que nos permita sensibilizar os nossos beneficiários sobre o bom uso dessas ferramentas. Então, acreditamos que o trabalho social realizado pelos nossos trabalhadores sociais nessas latitudes é o que nos permite ter um sucesso médio na região de Loreto. E eu considero que isso é uma lição de sucesso para todos os países da América Latina. Aqui nós temos o processo de construção de um projeto que nós estamos instalando agora, é o Povoado 13 de Fevereiro, e esse projeto vai nos permitir isso para habitantes e 66 milhões de dólares. E agora mesmo nós vamos executando essas infraestruturas. Do lado direito, nós não conseguimos ver muito bem na fotografia, mas nós temos 2 metros de altura, segundo o estudo que foi feito pelas localidades, e as inundações não superam 1,6 a 1,7 metros. Só que, para que haja mais segurança, as infraestruturas são colocadas a 2 metros de altura, o que permite que as evacuações, que é o tratamento mais difícil, não se misture com a água da inundação, o que permite que haja um melhor tratamento. Seguinte slide, por favor. E aqui, esta é a realidade que nós queremos mudar, para que não haja mais crianças consumindo água contaminada e nenhuma infância peruana nem latino-americana em risco pela questão da água suja. Essa é a nossa abordagem, para garantir que as nossas crianças possam crescer saudáveis, possam se transformar em cidadãos e contribuam para o desenvolvimento do nosso país. E agora eu passo a palavra ao José. E muito obrigada, Juan Francisco, por essa apresentação excelente, que nos trouxe muitas perguntas
E nós vimos a questão de infraestrutura e labor de trabalho social e mudança na questão das condutas e dos comportamentos sanitários adequados. E também a questão, o que me chamou a atenção nessa apresentação é que ela também abordou o campo da sanitação, do saneamento e da resiliência do saneamento, dentro desse âmbito da mudança climática, como nós já discutimos na semana passada. E vamos falar nisso na próxima semana novamente. E agora eu vou passar a palavra para o nosso apresentador, para que ele responda a pergunta que surgiu aqui no chat sobre a questão do financiamento. Enquanto isso, eu vou aproveitando para convidar o nosso próximo orador, que vai ser o nosso primeiro debatedor, Rory Moses, que vai falar representando a OMS. Ele vai fazer algumas observações sobre esse assunto. Você gostaria de comentar? E também é importante mencionar que o Rory conhece muito bem o plano de segurança de saneamento para a resiliência climática. Muito obrigado, José, pela apresentação. Foi uma sessão muito agradável. Gostei muito do foco prático, que realmente é muito próximo do meu trabalho. Muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar nossa experiência, integrar a resiliência a programas de água e saneamento. Isso vincula alguns dos trabalhos apresentados antes. Então, podemos nos referir a várias questões, pensando na região da Ásia e da África para 2030, e temos essa integração prática no nosso plano, na nossa estrutura de segurança para o saneamento e a água. Aqui estamos as diretrizes, tanto para a qualidade de água potável, assim como saneamento e saúde. Com base na nossa experiência, a OMS publicou um manual em 2017 para os planos de água segura integrados aos planos existentes de água segura. Isso foi traduzido para o francês e será um prazer compartilhar esses links no chat. Então, em 2020, tivemos a oportunidade de fazer uma revisão de vários nossos planos, e os projetos selecionados. Isso nos deu a oportunidade de ver as barreiras para o sucesso, para a implementação dos planos de segurança e ver uma escala nacional nesses países. Então, fomos capazes de fazer essa parada e fazer esforços para construir uma capacidade nacional para levar a uma avaliação de apoio para um programa nacional. E os aprendizados desse programa nos deu uma oportunidade de desenvolver materiais práticos que pudessem ser customizados às necessidades do país e para enfrentar os desafios que identificamos. Então, isso realmente enfatiza para nós a importância de ter materiais customizados com base nas experiências do país. Assim, podemos garantir que a água e o saneamento foi adaptado ao contexto nacional, que achamos que é chave para o sucesso em termos de implementação e segurança a longo prazo. Então, com todo o aprendizado desse programa, uma dos mais importantes que vimos, uma das discussões hoje, é como os grupos da OMS podem integrar clima, informação e dados
por causa da grande quantidade de informação complexa que precisa realmente ser reduzida. Então, em muitos dos contextos nos quais trabalhamos, temos acesso ao clima, aos especialistas do clima, não ajuda. As universidades que apoiam, como se demonstrou pelo Hernando, pode não estar disponível, pode estar longe de nossos centros. Vemos que isso é um desafio e uma barreira para os planos de segurança e para ser capaz de desenvolver planos robustos com as prioridades de investimento para poder construir resiliência. Então, eu quero que vocês estejam consciência algum do trabalho que a OMS tem desenvolvido para realmente focar a construção dessa capacidade. Nós esperamos que isso esteja disponível em 2022 e esse foco em orientação para os plantas, estações de água segura, vamos tentar dar umas orientações práticas para entender quais são as informações chaves para avaliar essa informação e integrá-la de forma efetivamente. Vamos dar perguntas no checklist para orientar as equipes e diretamente ter um espectro correspondente de várias fontes que pode estar de acordo com a capacidade das equipes e também os recursos que estão disponíveis, assim como o acesso que podem ter para um apoio externo. A segunda fonte que estamos desenvolvida é realizar um plano de avaliação das vulnerabilidades. Nós acreditamos que vamos desenvolver ferramentas simples para facilitar a adaptação que vão apoiar os países para desenvolver serviços resilientes. Como a Silvia apresentou, estamos projetando essas avaliações, são flexíveis e podem ser aplicadas em diferentes escalas, nacional, subnacional, assim como pode ser usado para informar no âmbito local sobre os planos de segurança de água e saneamento. Esperamos que essas ferramentas possam apoiar os programas e pode ajudar a identificar as prioridades de investimento para criar resiliência na área de saneamento e água. Isso vai garantir que financiamento limitado poderá alcançar os pontos principais e ter realmente um impacto na saúde pública. É bom ter em mente que os planos de água e saneamento achamos que é realmente uma ferramenta importante para conseguir financiamento, o que é uma consideração importante que achamos que será discutido mais adiante nos seus webinars. E realmente é muito importante ter essa avaliação com processo de priorização em vários dos contextos que tivemos para assegurar financiamento e ter essas melhoras que queremos alcançar, como mencionaram as apresentações prévias. Então, eu gostaria de mencionar que os planos de água e saneamento estarão incluídos em considerações que enfatizam o clima, garantimos que refletimos essas lições para 2030 em planos de água potável. Esperamos que todos esses manuais, as versões revisadas, estarão disponíveis em 2022. Obrigado por essa oportunidade. E agora eu passo de volta para você, José. Muito obrigado, Rory. Foi muito interessante ter esse conhecimento prático sobre a implementação dos planos de segurança de água e saneamento e como é um plano, e obrigado por essa política de ajuda, e eu acho
e também sobre a questão do financiamento, que veremos no nosso próprio webinar. Nós temos outra ferramenta muito prática que pode nos ajudar no setor de WASH para incluir resiliência do clima. É uma ferramenta que ouvimos, que foi testada e que agora está passando por uma atualização. Então, temos a sorte de ter isso disponível. E, enquanto isso, se você tiver qualquer documento ou link que possa nos ajudar, nós vamos ajudar a divulgar. Muito obrigada. Agora vamos passar à segunda discussão. Jonathan, ele tem uma apresentação e vamos escutar sobre as experiências, sobre segurança da água e implementação. Então, agora eu lhe passo a palavra. Muito obrigado pela participação, Jonathan. Obrigado você e a OMS foi realmente ouvir todas as diferentes experiências e as soluções práticas que as pessoas estão desenvolvendo. E obrigado também por tudo isso. Eu acho que é algo que precisamos ver acontecendo com mais frequência e vamos nas próximas décadas para tratar dos impactos do clima. Entendemos que temos que aprender as lições e, por sorte, vamos aprender juntos. A WaterAid, temos realmente gerenciado os impactos na água e da mudança climática por uma década até agora, e um dos documentos que usamos para tentar endereçar as ameaças que temos, eu vejo que são dois. Primeiro é sobre ver onde os programas de WASH e água funcionam em relação à segurança, mas também traduzimos essa teoria para passos práticos. Então, só para dar um resumo, WaterAid foca numa área que inclui mudanças climáticas e as principais ameaças para a água, inclui água para higiene, para consumo, mas nós também reconhecemos que existem outros usos, como agricultura, energia, indústria e logicamente, o meio ambiente, que algumas vezes mas também geram tensões políticas. E, logicamente, muitas dessas ameaças têm atenção, mas precisamos ver essas ameaças tratadas de forma holística, não só com uma base no clima, mas sim questões mais amplas, como disponibilidade, fornecimento. Então, como fazemos isso? Bem, uma das questões principais é que treinamos pessoas nas comunidades para medir os níveis, e as comunidades podem fazer um rastreamento sobre o clima e a água disponível. E primeiro, isso significa que eles têm esses dados de longo prazo e eles podem entender a relação entre o aquecimento global, para entender que a disponibilidade de água também é muito importante. Outra parte é que nós fazemos um mapeamento de recursos de água, diferentes partes da comunidade, as mulheres, ou fazendeiros, camponeses. É importante construir essa conversa sobre a água, talvez, como normalmente as pessoas fazem, devemos
falar sobre água nesse ponto é importante. Uma parte da mudança climática, isso é essencial, mas ao ter essa conversa, nós também aumentamos a inclusão e temos os entendimentos sobre as diferentes usos da água e as diferentes pressões e as diferentes necessidades das diferentes indústrias. E, por último, ao ter essa informação, temos um acordo da comunidade sobre o uso e temos, então, esse arcabouço. Isso significa que as coisas podem ter um prognóstico e podem entender e fazer uma defesa dos recursos e tomar decisões para realmente dar mais poder às pessoas locais na velocidade que eles considerem mais adequadas. Outra questão que fazemos em campo é ver governança de água, garantindo que essa inclusão acontece não só ao dia, mas durante todo o processo. Por último, eu gostaria de falar sobre as necessidades de outras áreas. Nós estamos enfocados no setor de wash, de água, mas nós precisamos trazer uma abordagem sobre a conservação dos ecossistemas e ter conversas mais amplas sobre o setor de água, para continuar a desenvolver nossas respostas aos problemas do meio ambiente. Muito obrigado. Obrigada por essa explicação tão clara em relação às experiências da água e o uso desse marco de segurança da água, como você descreveu, é outra forma tangível de planejar a resiliência no setor. Então, eu espero que neste momento vamos ver que o chat box está muito ativo. Eu acredito que tenhamos mais perguntas interessantes para todos os oradores. Eu realmente, Francisco, Fernando, Sílvia, Johan, eu agradeço a todos pelas apresentações, não só pelas apresentações, mas também pelo chat box. Nós chegamos realmente a uma sessão muito interessante para enfatizar a importância de entender as ameaças climáticas e tomar as decisões adequadas, e precisaremos garantir que nós, como setor, façamos o melhor para incorporar uma política de clima e garantir que estamos atualizando novas estratégias e com a informação que temos com essa avaliação de riscos. Com isso, nós concluímos esse segundo webinar com ferramentas práticas para que vocês possam usar na agenda. Nós esperamos contar com vocês no terceiro webinar, que será na quinta-feira da próxima semana. Teremos duas diferentes sessões, uma às 11 e outra às 4 da tarde, que será a sessão da maioria de vocês, e nós temos gravações do primeiro e do segundo webinar que estarão disponíveis também, os PDFs com todos os slides que vocês viram do webinar 1 e 2. Então, nós esperamos contar com vocês, então, conosco na próxima semana. Muito obrigado.